Olá, pessoal! Hoje estudaremos o potencial hidrogeniônico e solução tampão. Serão vistas definições de ácidos e bases, teoria de Bronsted-Lowry, forças dos ácidos e bases, escala de pH, solução tampão, pH-metros, indicadores e equilíbrio ácido-base. Antigamente, os ácidos eram definidos e identificados em função do seu gosto ácido ou azedo e por sua ação sobre pigmentos vegetais. Em 1884, Arrhenius propôs a teoria da dissociação eletrolítica, que lhe permitiu formular sua teoria sobre as reações ácido-base e autoprotólise, que significa autodissociação da água. A teoria de Arrhenius é, em sua essência, considerada correta até hoje, e ela preconiza que os ácidos são as substâncias que contêm hidrogênio e que, em solução, liberam íons H+, e as bases são as substâncias que contêm OH, hidroxila, e que, em solução, liberam o íon hidroxila OH-. A neutralização foi então descrita por Arrhenius como a combinação de íons H+ e OH- para formar a molécula de água. Por exemplo, se considerarmos a neutralização de uma solução aquosa de hidróxido de sódio contendo íon sódio e íon hidroxila, quando misturada a uma solução aquosa de HCl, íon H+ e Cl-, teremos o evento de dissociação dessas moléculas e, consequentemente, a formação de um novo equilíbrio, gerando água e cloreto de sódio. Então, os íons continuam na solução, a não ser que, quando a solubilidade é baixa ou a solução satura-se, precipitando o sal, ou se a água for evaporada. Nesse caso, forma-se o sólido cloreto de sódio. Em solução aquosa, a concentração de íons H+ é dada frequentemente em termos de pH, sendo o pH, ou potencial hidrogeniônico, como sendo o log negativo da concentração de íons H+. Embora se caracterize pela simplicidade e seja satisfatória para explicar as reações de ácidos protônicos com hidróxidos metálicos, a teoria de Arrhenius apresenta algumas falhas, pois limita-se a soluções aquosas, ignora muitas substâncias e outras espécies, não considera que não são todos os compostos contendo hidrogênio que são ácidos, a exemplo de água, amônia, metano. Não explica que muitas substâncias que não são compostos contendo hidrogênio ou hidróxido aumentam a concentração de íons H+ e OH-, quando adicionados à água. Para exemplificar o problema da teoria de Arrhenius, tem-se que a solução de gás carbônico e água gera solução ácida para formar o ácido carbônico, ou seja, íon H+ e HCO3- bicarbonato. Outro exemplo é a solução de amônia em água, que gera a solução básica por formar hidróxido de amônio, sendo que nunca se detectou a presença da espécie discreta hidróxido de amônio. Consequentemente, Arrhenius descreve os íons H+ em água como íons isolados. Entretanto, hoje já se sabe que eles nunca existem em solução aquosa. Eles sempre estão hidratados, associados a moléculas de água. Existem como íon hidrônio. Assim, o íon hidrônio é a espécie que dá origem ácida às substâncias. Segundo Bronsted-Lowry, o íon H+ é simplesmente um próton sem elétrons e em água forma aglomerados. O aglomerado mais simples observado é o íon hidrônio, H3 ou mais,
Já na formação de aglomerados maiores, podemos destacar a formação de H5O2+, e H9O4+, como formas mais intercambiáveis, destacamos o H+, e o H3O+. No processo de transferência de prótons, o ácido doa íon H+, e a base, por conseguinte, recebe o íon H+. Em adição, a base de Bronsted-Lowry não precisa conter o íon hidroxila, considerando assim o sistema, por exemplo, HCl mais água formará íon hidrônio mais íon cloreto. É observado ou evidenciado que o ácido clorídrico doa um próton para a água, considerado assim ácido. E a água, por sua vez, recebe um próton do ácido clorídrico, sendo considerado uma base. Desta forma, pessoal, a água se comporta como uma substância anfótera, pois comporta-se tanto como um ácido quanto como base. Podemos observar que, após o processo de dissociação do próton, a porção do ácido que resta no meio é chamada de base conjugada. Em contrapartida, após uma base receber seu próton, tem-se por denominação um ácido conjugado. Assim, após o sistema HA ácido perder seu próton, ele é considerado e convertido na forma A negativo, base. Desta forma, neste exemplo, HA e A negativo são ditos pares ácido-base conjugados. E após a água, considerada base, receber um próton, ela é convertida em íon hidrônio ácido. Consequentemente, a água e o íon hidrônio são pares ácido-base conjugados. Observem que os pares ácido-base conjugados diferem entre si apenas em um próton. A tabela deste slide traz alguns exemplos de pares ácido-base conjugados. No próximo slide, conseguimos evidenciar que a relação, as forças relativas entre ácidos e bases, conseguimos observar que as reações vistas ocorrem na direção da formação das espécies mais fracas, onde em cada par conjugado, o ácido mais forte e a base mais forte reagem para formar o ácido e a base mais fraca. Aqui, destaca-se que o H+ é o ácido mais forte, que pode existir no equilíbrio em solução aquosa, e o OH-, a base mais forte que pode existir no equilíbrio em solução aquosa. Ao observar a posição dos ácidos clorídrico, ácido sulfúrico e ácido nítrico na lista, verificamos que eles estão acima do íon hidrônio, como podemos perceber, e que tem maior tendência em doar prótons do que o íon hidrônio. Portanto, em solução aquosa, o íon hidrônio é o ácido mais forte que pode existir. Paralelamente, qualquer base mais forte do que a hidroxila reage completamente com a água, formando o OH-. Assim, em solução aquosa, o íon OH- é a base mais forte que pode existir. A força relativa de um ácido ou de uma base pode ser expressa quantitativamente como uma constante de equilíbrio, onde Ka é uma constante de equilíbrio para um ácido em água. Para um ácido fraco, observamos um Ka menor que 1. Desta forma, o valor de Ka aumenta à medida que
aumentamos a força do ácido, ou seja, à medida que o ácido ioniza-se em maior extensão, onde o Ka corresponde à razão do produto das espécies obtidas após dissociação pela concentração do ácido. Ao analisarmos o produto iônico da água, percebe-se que todas as soluções aquosas contêm íons hidrogênio carregados positivamente, ou prótons H+, e íons hidroxila ou H- carregados negativamente. Na água pura, eles são derivados da ionização da água, onde a água dissocia-se em H+ e OH-. O íon H+ está sempre hidratado, como já foi refletido desde o início, e presente na forma de íon hidrônio. Podemos estimar a constante de dissociação a partir da dissociação da água, resultando nesses íons, tanto H+ e OH-. Além disso, um KW pode ser resultante dessa relação, de modo que KW pode resultar do produto da concentração de íon H+ pela concentração dos íons OH-, sendo igual a 1 vezes 10 elevado a menos 14. O produto das concentrações dos íons hidrogênio e hidroxila é constante a uma temperatura em graus Celsius, e uma variação na concentração de íons H+ será refletida como variação inversa na concentração de íons OH-. Se a concentração de íons H+ for igual a 10 elevado a menos 3 molar, a concentração de hidroxila de OH- será 10 elevado a menos 11 molar. Para facilitar, Sorensen sugeriu que as concentrações de íons H+ em soluções diluídas seriam melhor expressas como valores de pH. O pH corresponde à medida da concentração de íons hidrogênio numa solução. E esse pH expressa a intensidade da condição ácida ou básica de um meio. Desta forma, o pH é uma grandeza físico-química, correspondendo ao potencial hidrogeniônico. Matematicamente, já destacamos que o pH corresponde ao log negativo da concentração de íon H+, sendo o cologaritmo de base 10 dos íons hidrogênio. A medida da concentração dos íons hidrogênio dos íons hidroxila é definida como POH, sendo o log negativo da concentração de íons hidroxila. Segundo Henderson Hasselbalch, a medida de pH em soluções muito diluídas pode ser expressa como uma relação matemática entre o pH como sendo correspondente ao somatório do ponto de dissociação do ácido pKa em relação ao log da base em relação ao ácido. Sendo assim, o pKa corresponde ao log negativo da constante de dissociação do ácido, o Ka. Observa-se que, quanto menor o valor de pKa, mais forte é o ácido e maior o valor de Ka. Em adição, em soluções ácidas, verificamos que a concentração de íons H+ é maior que 1 vezes 10 elevado a menos 7, consequentemente, o pH é menor que 7, e em soluções básicas, a concentração de íons H+ é menor que 1 vezes 10 elevado a menos 7. Logo, o pH é maior que 7. Neste slide, conseguimos ver a escala de pH e pOH para diferentes sistemas, refletindo pontos mais ácidos e pontos mais básicos.
O método mais preciso de medir o pH é usar um medidor de pH. Entretanto, alguns corantes mudam de cor quando o pH varia, sendo esses denominados indicadores. Os indicadores são menos precisos que os medidores de pH. No entanto, muitos indicadores não têm uma mudança acentuada como uma função do pH. E a maioria dos indicadores tende a ser vermelho em soluções mais ácidas. A determinação do pH é uma das mais comuns e importantes no contexto da química da água. No campo do abastecimento de água, o pH intervém na coagulação química, controle da corrosão, abrandamento e desinfecção. O padrão de potabilidade em vigor no Brasil, por exemplo, preconiza uma faixa de pH entre 6,5 e 8,5. No âmbito do tratamento de água residuária por processos químicos ou biológicos, o pH deve ser mantido em faixas adequadas ao desenvolvimento das reações químicas ou bioquímicas do processo. No tratamento de lodos, por exemplo, de estações de tratamento de esgotos, especificamente através da digestão anaeróbia, o pH se constitui num dos principais fatores de processo a ser controlado. Em lagoas e reservatórios de estabilização de esgotos, o aumento do pH como consequência da fotossíntese de algas, desempenha importante papel na eliminação de organismos patogênicos. Do ponto de vista analítico, o pH é um dos parâmetros mais importantes na determinação da maioria das espécies químicas de interesse, tanto da análise de águas potáveis como na análise de águas residuárias. Apresenta relações fundamentais com a acidez e alcalinidade, de modo que é praticamente impossível falar destas sem ter aquele em mente. A determinação do pH, pessoal, é feita eletrometricamente, com a utilização de um potenciômetro e eletrodos. O princípio da medição eletrométrica do pH é a determinação da atividade iônica do hidrogênio utilizando o eletrodo padrão de hidrogênio, que consiste de uma haste de platina sobre a qual o gás hidrogênio flui a uma pressão, por exemplo, de 101 kPa. O eletrodo de hidrogênio, por sua vez, não é bem adaptado para o uso universal, especialmente em trabalho de campo ou em soluções contendo espécies químicas contaminantes do eletrodo. Assim, o eletrodo de vidro é comumente utilizado. Além da determinação eletrométrica ou potenciométrica, podemos também determinar o pH de forma colorimétrica. A colorimetria é uma medida indireta do pH pela adição de um indicador de pH na solução em análise. E a cor varia conforme o pH da solução, tendo-se como indicadores utilizados, por exemplo, a fenolftaleína, alaranjado de metila e azul de bromofenol. Já na determinação potenciométrica, necessitamos de utilizar um eletrodo acoplado a um potenciômetro. O medidor de pH é um milivoltímetro com uma escala que converte o valor de potencial do eletrodo em unidades de pH. Este tipo de eletrodo é conhecido como eletrodo de vidro, que na verdade é um eletrodo do tipo íon seletivo. De forma geral, existe uma membrana no eletrodo que separa dois líquidos de diferentes concentrações de íons H+. Desenvolve-se desta forma, entre os dois lados da membrana, um potencial, que é proporcional à diferença de pH entre os dois líquidos, que é medido em relação a um potencial de referência.
O eletrodo de vidro, por sua vez, é um bulbo constituído e construído em um vidro especial contendo uma solução de concentração fixa, em torno de 0,1 ou 1 molar, de ácido clorídrico ou de uma solução tamponada de cloreto, em contato com o eletrodo de referência interno, normalmente constituído de prata revestida de cloreto de prata, que assegura um potencial constante na interface da superfície interna do sensor com o eletrólito. O elemento sensor do eletrodo, situado na extremidade do bulbo, é constituído por uma membrana, já destacada. Esta membrana é hidratada e forma uma camada de gel externa seletiva de íon hidrogênio. Essa seleção é, de fato, uma troca de íons sódio por íons hidrogênio, os quais formam uma camada sobre a superfície do sensor. Além disso, ocorrem forças de repulsão de ânions por parte do silicato negativamente carregado, que está fixo no sensor. Ocorre assim na camada externa do sensor a geração de um potencial que é uma função da atividade do íon hidrogênio na solução. Temos que destacar a existência do eletrodo de referência. O eletrodo de referência consiste de uma meia célula de potencial constante e determinado. No interior de um bulbo, o elemento de referência acha-se imerso num eletrólito, a qual entra em contato com a amostra através de uma junção, ou diafragma, por onde se forma uma ponte salina, a qual deve desenvolver um potencial de junção mínimo possível. O eletrodo de referência, pessoal, é bastante útil nas determinações potenciométricas de pH, potencial de oxirredução e espécies iônicas específicas, as quais se baseiam na medida de diferença de potencial entre o eletrodo específico e o eletrodo de referência. Os eletrodos de referência mais comumente utilizados são o de calor-melano e o de prata, cloreto de prata. O eletrodo de referência de calor-melano consiste numa haste de platina envolta por uma pasta de mercúrio e cloreto mercuroso, em contato através de junção com o eletrólito cloreto de potássio contido no interior de um bulbo, provido de uma outra junção, que estabelece contato do eletrólito com a amostra. Desta forma, o eletrodo de calor-melano pode ser de dois tipos: saturado, com relação à concentração do eletrólito cloreto de potássio, às quais correspondem os potenciais padrões em torno de menos 0,334, menos 0,281 e menos 0,242 volts a 25 graus Celsius, sendo o tipo saturado o mais comumente utilizado. O eletrodo de calor-melano, por sua vez, é frequentemente recomendado para amostras contendo qualquer das seguintes características: soluções ricas em proteínas, soluções contendo sulfetos, soluções contendo ácido fluorídrico. O eletrodo de calor-melano, por sua vez, produz uma referência muito boa à temperatura constante. No entanto, apresenta menos estabilidade com mudanças de temperatura que os eletrodos de prata, cloreto de prata, e acima de 60 graus Celsius ficam avariados. Por sua vez, o eletrodo de referência de prata, cloreto de prata, consiste de uma haste de prata recoberta com cloreto de prata imerso diretamente ou em contato através de junção com o eletrólito cloreto de potássio a 3 molar saturado, com o cloreto de prata contido por um bulbo provido de junção. O eletrodo prata-cloreto de prata junção única tem sido referido como bom
para a maioria das aplicações de laboratório ou de campo. O eletrodo de prata-cloreto de prata, junção dupla, por sua vez, é apresentado como possuindo as mesmas vantagens que o do calomerano, porém, sem suas limitações com relação à temperatura, por exemplo, podendo assim ser usado com vantagem como referência em amostras para as quais o calomerano é frequentemente recomendado. No próximo slide, podemos destacar que há pH-metros para medidas laboratoriais a nível de bancada, okay? E os pH-metros para medidas ditas medidas ambulatoriais, como, por exemplo, para investigação de refluxo gastroesofágico, em pH-metria de 24 e de 48 horas. Uma solução tampão corresponde a um conjunto de soluções usadas para tentar manter o pH dentro de uma faixa ideal para um determinado procedimento laboratorial. Embora no presente haja disponível no mercado soluções tampões, na maioria das vezes essas são preparadas pelo usuário. Para tal, é necessário um conhecimento teórico sobre tampões e familiaridade com operações matemáticas. Assim, uma solução tampão é composta de um par ácido fraco, ácido conjugado, e seu sal ou base conjugada. Porém, um tampão pode também ser composto de uma base fraca, base conjugada, e seu respectivo par ácido conjugado. Exemplificando, tampão acetato é composto de ácido acético e íon acetato. Ele pode ser preparado a partir do ácido acético e um dos seus sais, acetato de sódio ou potássio. Entretanto, mesmo não havendo no laboratório o sal acetato, é possível preparar tampão acetato só a partir de ácido acético, adicionando-se hidróxido de sódio ou hidróxido de potássio, para gerar o sal correspondente. Com relação aos tampões tendo bases como seus componentes, o mais comum é o tampão tris, tris-hidroximetil-aminometano. Atualmente, os componentes ácido-base conjugados do tampão tris podem ser encontrados comercialmente, isto é, tris e sua base, base conjugada, e o tris-cloridrato de tris, ou seja, tris-ácido, correspondente ao seu ácido conjugado, para o preparo do tampão. Entretanto, na maioria das vezes, só é encontrado no almoxarifado o trisbase, de tal modo que para preparar esse tampão será necessário gerar o trisácido pela adição de cloreto de ácido clorídrico. Alguns conceitos são relevantes. Por exemplo, concentração do tampão, que é expressa em molaridade e representa a soma das concentrações dos dois componentes do tampão, os componentes ácido e base. Exemplificando, tampão acetato 0,1 molar significa que a soma do número de mols de ácido mais a do sal é igual a 0,1. Outro conceito importante é o pH do tampão, que é dado pela relação do número de mols do sal pelo ácido e matematicamente expressa pela fórmula já relatada por nós inicialmente. pH é igual ao pKa mais log do sal em relação ao ácido. Resumindo, pKa como log negativo da constante do equilíbrio. Sendo que pKa é uma constante para um determinado ácido, valor esse encontrado em manuais de laboratório, e a constante de equilíbrio corresponde à constante de equilíbrio de dissociação do ácido fraco. Para sistemas biológicos, a presença de um sistema de tamponamento é muito importante. Para que os organismos aeróbios
obtenham energia para que possam realizar suas atividades, tais como andar, falar, correr, etc., eles necessitam da ingesta de nutrientes, como os carboidratos, lipídios e proteínas. No entanto, para que estes nutrientes sejam convertidos em energia, eles precisam ser metabolizados e, desta forma, precisam ser oxidados para liberar gradativamente energia. Daí a importância da oxigenação dos tecidos. Não obstante, pessoal, o gás carbônico resultante da oxidação das moléculas nutrientes precisam ser removidas constantemente dos tecidos. Desta forma, existem organismos em que esta troca de suprimento de oxigênio e saída de gás carbônico dos tecidos é realizada por difusão simples. No entanto, em organismos complexos pluricelulares, existem sistemas especializados que são responsáveis por esta função, como é o caso dos vertebrados, onde este papel é exercido pelos componentes do sangue. Desta forma, o transporte de oxigênio dos pulmões para os tecidos é exercido pela hemoglobina presente nas hemácias. O gás carbônico produzido pelos tecidos é convertido em ácido carbônico e que se ioniza em bicarbonato, íon bicarbonato e íon H+. O bicarbonato, por sua vez, é transportado pelo sangue até os pulmões, onde é eliminado na forma de gás carbônico. E os íons H+, são removidos pela hemoglobina, a qual age exercendo um papel de controle do equilíbrio ácido-base, ou seja, exercendo uma função de tamponamento do plasma, sendo então um exemplo de sistema tampão em sistema biológico. Desta forma, a hemoglobina, além de transportar o oxigênio, exerce um poderoso efeito tampão, impedindo que os íons H+ possam alterar o pH do sangue, com consequências danosas para o organismo. Assim, embora os tecidos produzam grande quantidade de gás carbônico, a presença da hemoglobina restringe a variação do pH em apenas centésimos de unidade, mantendo o sangue e os tecidos em um meio constante, garantindo a homeostasia do organismo. Alterações na concentração de íon bicarbonato levam à acidose ou alcalose metabólica. Na acidose metabólica, tem-se um quadro com menor concentração de íon bicarbonato, de modo que o bicarbonato dos eritrócitos penetra no plasma, o que tende a normalizar o pH, já que a hemoglobina capta o íon H+. Enquanto que, na alcalose metabólica, tem-se uma elevação na concentração de íon bicarbonato, que pode ser resultante, por exemplo, da ingesta de antiácidos para o tratamento de úlceras pépticas. O principal efeito fisiológico da acidose metabólica é a depressão do sistema nervoso central, levando então à desorientação e até mesmo ao coma. Já o principal efeito da alcalose é a hiperexcitabilidade do sistema nervoso central, caracterizado por nervosismo, espasmos musculares, convulsões e até mesmo morte. Disfunções do equilíbrio ácido-base, tal como a acidose metabólica, pode comprometer o catabolismo de proteínas, como processo resultante de uma insuficiência renal crônica, onde nesses pacientes pode-se verificar uma alteração no metabolismo proteico, levando-se a um balanço negativo de compostos nitrogenados, perda de massa magra e redução dos níveis plasmáticos de aminoácidos essenciais, o que favorece a desnutrição. Fato este que pode ser corrigido pela administração de bicarbonato de sódio para corrigir a acidose e, consequentemente, reduzir, assim, o catabolismo proteico resultante dessa disfunção.
Desta forma, pessoal, podemos evidenciar a necessidade de um equilíbrio ácido básico dos fluidos corpóreos para a manutenção da homeostasia e adequado metabolismo nos indivíduos, de modo que o efeito de tamponamento da hemoglobina deve ocorrer em sintonia com a dinâmica respiratória e o sistema renal, imprescindíveis para o perfeito equilíbrio do pH ou potencial hidrogeniônico a nível sanguíneo. Desta forma, conseguimos perceber a importância desses termos ácido, base e de potencial hidrogeniônico para o nosso dia a dia. Na próxima aula, veremos então as principais técnicas espectrofotométricas utilizadas no âmbito laboratorial e, para finalizar, aconselho o uso do material de estudo, apostila e bibliografia especializada e o acompanhamento deste módulo será feito através da avaliação realizada das atividades postadas no fórum. Até a próxima, pessoal!